tarde. Obrigado pela vossa replicação na presença. E pronto, acho que vai ser um momento interessante, muito interessante hoje, porque vamos ter aqui testemunhos vivos, não é? de algumas práticas e de algumas ações que se vão perpetrando aí pela vida fora, não é? E porque a temática é esta que nos interessa, é esta que nós temos que digamos assim, vincular as pessoas a pensarem nestas práticas, porque na verdade ainda hoje senti que, ainda hoje tenho aí um assunto, uma ação que aconteceu, que revela que nós temos muito que pensar, temos muito que evoluir em termos de consciência ética. E, portanto, todos os dias sentimos que temos que trabalhar estas coisas, temos que transmitir, temos que valorizar e temos que, de alguma forma, transmitir a importância de sermos melhores do que eventualmente somos, porque há sempre uma margem de crescimento. E por isso, muito obrigado pela vossa presença. E mais uma vez a doutora Teresa Dias, que a gente quase que se tropeça agora sempre em eventos, mas pronto, mas de qualquer maneira... Muito obrigado e boa ação para todos. Obrigado. Ora então, muito boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, obrigada por estarem aqui de novo. E hoje um obrigada especial porque está realmente, acho que anda por aí uma tempestade, elas agora têm nome próprio, não é? Eu ainda não fixei o nome desta última. Ingrid, não é? Eu sabia que era por I, mas não... Pronto, quando são meninas são realmente mais agressivas e, portanto, muito obrigada por estarem aqui, apesar da tempestade que está lá fora. Tenho a certeza que aqui vamos abordar temas que nos interessam e, portanto, rapidamente, não direi que vai brilhar o sol nesta sala, mas pelo menos que o ambiente vai ser bastante acolhedor e que vocês não vão dar por perdidas estas 2 horitas que aqui vamos estar, isso vamos garantir. Não vamos começar, ou não vou monopolizar já o tempo, só enquadrar-vos um pouquinho naquilo que será a nossa discussão hoje, que é ligeiramente diferente da discussão, mas complementar à da semana de há 15 dias atrás. Portanto, nós falamos há 15 dias de que forma é que nós podemos, nomeadamente pelo desporto, mas não só, incluir toda a diversidade que temos na nossa escola, ao nível de alunos, mas também falamos um bocadinho de diversidade de professores, falamos um bocadinho daquilo que é o que caracteriza os nossos contextos educativos hoje em dia. Um contexto, hoje em dia, e se calhar sempre, um contexto com pessoas, com indivíduos, pessoas que têm características únicas e especiais, acho que já disse isto há 15 dias, portanto esta piada é quase que repetida, mas um contexto que deve ser um contexto acolhedor, integrador e inclusivo para cada um de nós que o frequenta. Este foi o grande foco há 15 dias atrás. Hoje nós vamos nos focar um bocadinho mais especificamente naquilo que o desporto nos pode trazer enquanto mecanismo socioeducativo, não é? Que pode contribuir para que as questões da cidadania, da ética, como disse o professor Paulo ainda há 2 minutos atrás, e principalmente pode contribuir para aquilo que é o vosso lema do vosso projeto educativo, que é aprender a ser, não é? Portanto, vamos nos focar um pouquinho mais sobre esta área. Para ficar assim como enquadramento e para que os meus colegas que estão aqui possam começar a pensar nas suas apresentações, sejam também vocês bem-vindos. Hoje estou muito bem acompanhada por 3 cavalheiros. Falta-me aqui as presenças femininas, estávamos em maioria há 15 dias atrás, mas agora estão vocês. Vamos lá ver. Hoje vamos falar um bocadinho então do desenvolvimento positivo e do papel do desporto que o desenvolvimento positivo pode ter junto dos jovens. É verdade que ao nível da infância e da adolescência, o desporto, entre o desporto escolar, o desporto, a educação física, em primeiro lugar até, o desporto escolar e o desporto federado, mobiliza grande parte dos nossos jovens, crianças e jovens, que ocupam, muitas vezes em forma de lazer, os seus tempos livres com a atividade física e desportiva.
sendo que, na verdade, esta é uma componente do ponto de vista científico, e porque eu estou aqui enquanto Universidade do Porto e, portanto, tenho que reforçar isto, é uma componente menos estudada. Nós temos indicadores de que o desporto, efetivamente, é um bom elemento para a saúde física a vários níveis, não é? Também já começamos a perspectivar o desporto como um bom elemento para a própria saúde mental, já começam a haver alguns estudos a esse nível. Ainda é descurada esta componente do desporto como um mecanismo socioeducativo e como um propulsor para aqueles estudantes, aquelas estudantes que praticam desporto, possam também ter maior ou melhor rendimento ou sucesso académico, sendo que o sucesso académico não deve traduzir-se necessariamente só nas notas, mas é um sucesso bastante mais amplo, que nos faz perspectivar o aluno enquanto um ser cidadão, enquanto um ser aluno, um ser indivíduo, um ser filho, um ser colega, amigo ou amiga na relação com os pais. Portanto, que é aquilo que nós pretendemos na escola, é perceber o aluno enquanto um agente interventivo, mas um agente global, não é? Capaz de estar presente e de ser também ele próprio um motor de desenvolvimento pelo desporto, com o desporto e a partir do desporto, está bem? É um bocadinho sobre isto que nós vamos falar hoje. E para isso eu tenho aqui comigo 3 caras bonitas, pronto, bastante mais interessantes. Começo ali pela cara bonita do Hugo, e eu vou lançar o desafio, tal como fizemos há 15 dias. Hugo, eu não sei, posso te tratar por tu? Claro. Sim? Obrigada. Sim, porque isto é uma das coisas que nós fazemos muitas vezes. Temos às vezes um bocadinho esta percepção de que quando há diferença entre professores e alunos, nós podemos tratar automaticamente os alunos por tu e vocês nos tratam a nós por você, não é? Pronto. Não corresponde à verdade, está bem? Portanto, obrigada por me permitires tratar-te por tu. Olha, Hugo, não sei se já reparaste, mas nós temos aqui uma mesa muito colorida. Para além dos chocolates que nós já experimentamos, nós os dois, fomos os únicos. Muito bom. Muito bons. Temos aqui alguns objetos associados ao desporto, a diferentes modalidades desportivas. Queres escolher um com o qual tu eventualmente te identifiques e que possa servir de base para a tua apresentação? Sim. Podes ir lá pegar nele, que é para mais ninguém repetir. Eu vou escolher aqui a espada da esgrima. Peço desculpa se tiver um nome específico, mas eu não sei. Floreto. Floreto. Então podes servir-te a partir do floreto para te apresentar. Quem és tu, Hugo? Eu chamo-me Hugo Silvestre, antes de mais, sou aluno cá na escola de 12º ano. Sou atleta de desporto federado, pratico hóquei em patins há muitos anos, desde sempre. E acho desde já, parabéns, doutora Teresa, porque acho mesmo que estas palestras têm uma componente muito importante aqui na escola, porque apesar de estarmos a dar passos muito positivos na direção de tornar o desporto parte daquilo que é a importância do estudo dos alunos na escola, acho que ainda não está suficiente e provavelmente ao longo desta palestra vamos perceber isso mesmo, que podemos dar passos muito maiores. E eu escolhi a espada da esgrima porque acho que, aqui fazendo uma metáfora muito bonita, que há certas coisas que se têm que atacar de frente. E esta é uma delas. Nós acho que não podemos continuar a ignorar o facto de provavelmente uma maioria dos alunos que andam cá na escola, todos praticarem desporto, alguns deles federados e provavelmente não conseguem conciliar aquilo que é a escola e aquilo que é o desporto. E acho que enquanto continuarmos a viver essa tragédia, não podemos continuar a dizer que é muito bom praticarmos todo o desporto se não fizermos nada para melhorar essa situação, não é? É um esforço que tem que fazer, mas que é um esforço excessivo que já ultrapassa aquilo que são as capacidades que as pessoas podem ter. E portanto, foi um bocado por causa disso que eu escolhi aqui desculpe, professora, Floreto. Muito obrigada, Hugo. Excelente apresentação, eu não faria melhor. Se não te importa, passas ao cavalheiro aí a seguir, ao teu lado, e temos em representação dos professores desta casa, quem temos? Eu sou o Mário e sou aquele que ia escolher a Florete, mas... Pronto, agora terá o professor Mário que escolher
outro objeto que esteja na mesa, valorizando cada uma das modalidades ou tentando ver o que é que cada uma das modalidades desportivas tem ou pode ter para associar às suas metáforas. Eu vou escolher o testemunho, na expectativa de que o Hugo ainda troque comigo. Eu passo-lhe o testemunho e ele passa-me o florete. Mas escolhi o testemunho porque tem muito a ver comigo. O cinto tem a ver comigo, porque eu fiz judo toda a vida, mas acho que é o momento de assumir outra função. Com 62 anos estou morto por passar o testemunho. Como professor. Ok. Quase que me deixava sem palavras, não fosse eu uma rapariga com boa capacidade de argumentação. Tenho a certeza que esse testemunho vai ser bem passado, ou melhor, está a ser bem preparado antes de ser passado. Portanto, obrigada, professor Mário, por estar aqui hoje connosco. E agora, aqui ao meu lado, eu tenho alguém que já está a sorrir, mas eu vou-lhe passar o microfone. Aí vocês trocam aí. Ok, então eu vou-me apropriar deste microfone. Ok? Quem é que eu tenho aqui ao meu lado? E se não se importar de escolher também um elemento de uma atividade, de uma modalidade esportiva, eu agradeço. Muito bem. Eu vou escolher o cinto na expectativa de que o professor Mário Cachada me troque pelo testemunho, que era o que eu queria realmente. Não, mas eu agora, este é o desafio. O problema de ser o último é sempre que ficamos com o que sobra. O meu nome é Eduardo Oliveira, eu aqui na escola represento os pais dos alunos da escola e escolhi o cinto e se calhar porque esta é uma altura da apresentação, eu tive a oportunidade de viver numa outra cultura em que este cinto tem um significado muito importante na cultura japonesa e que é uma cultura que nos traz uma noção de respeito e de uma convivência diferente daquela que é a nossa. Nós latinos temos uma convivência muito próxima com as pessoas e os japoneses têm uma convivência muito de respeito pelo outro. Se calhar a delicadeza até um nível que para nós é de certa forma impensável, que aquilo até parece esquisito, de tão delicado que é. E portanto, acho que no desporto, o judo e as outras artes marciais que usam o cinto combinam, para mim, que não sou praticante de nenhuma dessas artes marciais, tenho a ideia que combinam uma violência controlada com um respeito pelo adversário. Portanto, ok, diria que se calhar duas competências fundamentais, se calhar não a violência, mas a competitividade e o querer vencer com o respeito pelo adversário, sem o qual não haveria competitividade possível, não é? Não como podíamos competir, sim, também podemos competir com nós mesmos, defendendo os nossos objetivos e querendo atingir sempre mais e melhor. Mas eu vou pegar aqui um bocadinho naquilo que o Eduardo disse e agora vou tirar os professores, está bem? Se me permitem, para estarmos todos um bocadinho e vocês façam exatamente o mesmo comigo, está bem? Por favor. Vou pegar um bocadinho naquilo que o Eduardo disse antes, quando iniciou a sua fala, que foi exatamente, eu fiquei, quando sou o último, como fui o último a escolher, fiquei com aquilo que se calhar os outros colegas não escolheram. Só para vos chamar a atenção, e eu penso que só iremos desenvolver este tópico se vocês assim o quiserem ou não, ok? Mas o desporto tem características altamente inclusivas, como vamos ver ao longo desta sessão, mas também pode ser altamente excludente. E uma das questões que surge muitas vezes, principalmente para os jovens que não têm tanta aptidão física, ou que não apreciam tanto a atividade física e desportiva, é esta questão de ficarem sempre para o último quando são escolhidos. Portanto, deixo uma sensibilização aos professores de educação física e transfiro para os professores que não são de educação física, mas que acontece o mesmo em sala de aula, ok? Porque quando nós trabalhamos com alunos altamente competentes numa área, é fácil, toda a gente os quer, toda a gente os escolhe. Quando nós trabalhamos com alunos que não são tão competentes em determinada área, ficam sempre para o final, são sempre os últimos a serem excluídos. Portanto, reparem como de repente nós vamos
e só por isso é que estamos aqui professores e professoras e alunos de diferentes áreas disciplinares, porque realmente aquilo que se passa no desporto, ou dentro do pavilhão, ou na atividade física e desportiva, tudo isto deve ser visto por vocês como transposto para a vossa sala de aula. Mas eu vou recordando ao longo desta sessão, está bem? E reparem-se, destas dinâmicas que nós criamos na atividade física, vamos escolher equipas. Quem é que vai jogar futebol? Hoje vamos jogar futebol, não é? É o mais conhecido. Cada um faz equipas, escolhemos 2 alunos, até aqui pedagogicamente esta estratégia está correta, e cada capitão de equipa escolhe a sua equipa. Há sempre alguém que fica para o fim. Fica então de reflexão, pegaremos nisto ou não, mas vamos começar a avançar e agora se calhar começo... Posso começar aqui pelo Eduardo, que está de microfone na mão? Pode ser, Eduardo? Muito bem. Então, pensando numa perspectiva positiva e naquilo que disse nomeadamente a respeito do cinto, do respeito da competitividade, mas uma competitividade que respeita o adversário, de que forma é que o desporto, no seu entender, obviamente, e penso que essencialmente como pai, como representante de pais, não é? Pode ser um espaço seguro onde cada jovem pode descobrir não só que afinal até tem algumas apetências ou competências físicas, mas que se calhar tem muito mais do que isso, tem um conjunto de valores, tem um espaço onde pode explorar e praticar o ser cidadão. Muito bem. Eu penso que todos nós, pais e mães, procuramos no nosso caminho transmitir uma série de valores e conceitos aos nossos filhos. E essa transmissão desses valores queremos que seja nas diversas dimensões que atravessam a sua vida. No meu entender, o desporto, especialmente o desporto coletivo, tem a capacidade de poder transmitir muitas mensagens e características positivas. A questão passa muito como nós adultos usamos esse desporto. Ou seja, se durante a prática desportiva eu incentivar os meus filhos, os meus alunos, os meus atletas a terem uma atitude de respeito pelo adversário, se eu faço uma atitude de desrespeito pelo adversário, chamar a atenção, isso é uma oportunidade educativa. Se eu valorizar, ao contrário, passar o valor de o que importa é ganhar, se for preciso fazer uma falta para ganhar um ponto, etc. Se são essas as mensagens que eu, enquanto pai, treinador, professor, passo, são essas também que são absorvidas. Portanto, de certa forma, o desporto pode ter uma função muito positiva nessa transmissão de valores, mas quem os transmite são os adultos, enquanto as crianças e os jovens estão no seu percurso formativo. Portanto, cabe-nos a nós, e a responsabilidade é grande, de orientar, como noutros aspectos das vidas dos nossos filhos, orientar a mensagem para o caminho que entendemos que seja correto. Ok, obrigada, Eduardo. Vamos se calhar passar para o Hugo, pode ser? Mário, vou deixá-lo para o fim. Hugo, o desporto é um espaço seguro? É um espaço de valores? É um espaço de cidadania? É um espaço de respeito? Tu vens do hóquei. O hóquei é uma modalidade de rapidez, é uma modalidade com pouco contacto, mas até com alguma agressividade dentro de campo, sim. Diria eu. O que é que tu achas? O desporto é seguro? É um espaço de cidadania? Eu acho que o desporto, se não for supervisionado, pode ser um espaço perigoso, porque nós muito rapidamente podemos passar, e não só, e atenção, não só em desportos coletivos, também em desportos individuais, porque a gente quer não, nós damos sempre com os nossos pares, e portanto não é por ser um desporto individual que nós estamos sozinhos. Mas rapidamente pode passar de um local onde nós podemos melhorar e podemos ganhar competências, que provavelmente vamos falar mais à frente, para o resto da nossa vida e não só para o desporto, mas também pode ser um sítio onde as pessoas se sintam excluídas, onde a comparação reina e, portanto, nós queremos sempre ser melhores que os outros e
e acabamos por nem sequer dar atenção ao progresso que estamos a ter. E acho que nesse aspecto o desporto pode ser perigoso. No entanto, eu acho, como o Eduardo dizia, que sendo supervisionado por adultos, principalmente idades mais jovens, rapidamente o desporto se pode tornar um sítio maravilhoso e muito seguro, onde nós nos podemos sentir à vontade para treinar tudo o que nós quisermos e melhorar a nível pessoal, não só no desporto que praticamos, mas também nas nossas competências, quer seja trabalho de equipa. Eu dou o meu exemplo. Eu era muito introvertido e ainda sou um bocadinho, mas pronto, tento disfarçar. E depois, ou seja, passar tantos anos do desporto, eu acabei, ou seja, numa equipa, quando mais nós crescemos, mais opiniões temos e, portanto, queremos falar. E a verdade é que isso acabou por me levar, muito mais, se calhar, do que a escola, a abrir mais e a falar mais com eles e a mostrar mais ideias. E noto isso também em colegas que me acompanharam durante muitos anos da minha vida, que com a evolução nós vamos nos abrindo e isso muito provavelmente deve-se ao desporto. É claro que também vamos usar noutras áreas, é claro que aqui na escola também vamos tirar partido disso, mas no desporto eu acho que é lá que nasce, principalmente no desporto mais federado, onde passamos muitas horas por semana não é? A treinar ou nos pavilhões, nem que seja nas deslocações, acabamos por passar muito tempo da semana com os nossos treinadores e com os nossos colegas e só isso já nos dá muito mais à vontade, quase à vontade que temos com os nossos pais em casa, e acho que nesse sentido o desporto sim, é um espaço bastante seguro. Muito obrigada, Hugo. Podes passar agora o microfone aí ao Mário. Mário, o Hugo foi referindo o desporto como espaço seguro dá-nos outros valores, outras competências. O desporto pode ajudar a preparar-nos para a vida? Nós olhamos inúmeras vezes para o desporto como um fator de saúde. E eu, no testemunho que gostava de passar, gostava que olhássemos para o desporto como o bem-estar da pessoa humana. Isto é, não tanto a idade, mas a experiência diz-me que devemos acreditar num desporto que não ensina só táticas, nem ensina só técnicas. Temos que acreditar num desporto onde se aprende princípios e valores, como por exemplo aqueles que já foram falados, do respeito, e outros como por exemplo da gratidão. Princípios que podem nortear toda uma vida. O desporto não tem valores de per si. O desporto vai buscar os valores à vida. Não sendo eu professor de filosofia nem de português, não acredito que o desporto tenha valores por si só, intrínsecos do próprio desporto. Eles existem na vida, e do desporto para a vida ou da vida para o desporto é aqui uma relação que eu diria que é bionívoca. Por exemplo, agarrando na questão do judo. No judo, nós antes de um treino e no final de um treino, antes de um exercício e no final de um exercício, antes de um combate e no final de um combate, nós somos obrigados, e eu realço o termo, obrigados, a fazer a saudação ao nosso companheiro ou ao nosso adversário, ou como eu gosto de dizer, ao nosso competidor, porque é sempre com alguém que nós treinamos, é sempre com alguém que nós competimos. E no dia em que nós começamos a olhar para o nosso adversário, não como um inimigo, mas como alguém que colabora connosco para que nós consigamos ser mais e melhor pessoa, porque não há jogadores, não há treinadores, não há atletas, há pessoas que por acaso são atletas, que por acaso são jogadores, que por acaso são treinadores. O inverso eu não acredito que exista. E se nós tivermos este sentimento de que o judo e outras modalidades, como por exemplo a esgrima é um desporto que me fascina, que eu aprendi a conhecer pela prática de um dos meus filhos, e acho admirável do ponto de vista do respeito e da gratidão, porque a esgrima também começa com uma saudação, e eu apercebi-me que começa com uma saudação observando e lembrando-me quando cumpri o serviço militar obrigatório, que foi na Marinha,
nós oficiais, a nossa arma era um sabre e, portanto, uma espada, não sei, um florete não era, de certeza, mas nós fazíamos a saudação, que é exatamente igual à da esgrima, e eu percebi que de facto há um cumprimento e, portanto, este respeito pelo outro e esta gratidão de eu vou competir contigo e tu vais-me ajudar a vencer, ou eu vou ajudar-te a vencer, no caso de perder, faz toda a diferença para a vida. Nós começamos a olhar para o outro como alguém com quem nós temos que manter relação. Eu acredito muito pouco numa frase que eu nem sei bem se a sei replicar, mas que eu ouço muitas vezes, que é: sozinho vou mais depressa e acompanhado chego mais longe. Eu não acredito nisso. Sozinho ninguém é capaz. Ontem assistimos, quem pôde, a um jogo de handball e a outro de futebol. Aquilo só existe vitória porque alguém se dignou perder com o outro. Mas mesmo que ninguém aparecesse, não podia haver jogo. O jogo começaria eventualmente, mas mal fosse golo, não havia hipótese de dar continuidade àquele jogo, nem a um nem a outro. E é nesta relação que nós temos que olhar do desporto para a vida, mesmo na escola. Não faz sentido nós pensarmos que conseguimos ser professores se não houver alunos, mas também não há alunos se não houver pais. Isso parece-me inequívoco, não é? Portanto, certo, mas de facto o desporto dá-nos isto, ou seja, permite-nos trabalhar os valores associados a uma prática desportiva, seja ela no treino ou na competição, porque não podemos olhar para o outro como um inimigo, é adversário, mas podemos olhar como um competidor. A palavra sem competidor acho que não existe, mas competidor existe. Com companheiro, com sem companheiro, também acho que não existe. Mas é nesta relação que eu penso que nós podemos evoluir. Vamos falhar tantas vezes, eu falho imensas vezes. Ainda ontem saí daqui completamente derrotado, mas felizmente hoje alguém me ajudou a perceber que tinha sido só um momento. E a vida continua e eu estou aqui e estou feliz. Que é outra coisa que muitas vezes nós nos esquecemos. Falamos muito em talento, falamos muito em excelência, em transcendência, mas esquecemos que ninguém consegue atingir esses patamares se estiverem felizes. A felicidade dá-nos muita coisa, mas mesmo muita, para que nós consigamos atingir altos desempenhos, seja no desporto, seja na escola, seja na vida. Obrigada, Mário. Se calhar agora passamos para aqui mais um bocadinho. Eu ia pegar um pouco em duas coisas que o Mário disse. Em primeiro lugar, ia pegar no comprimento inicial, que acontece nas artes marciais, acontece também na esgrima, mas que eu acredito, posso estar enganada e vou olhar para os senhores professores de Educação Física, que acontece em todas as modalidades desportivas. Quando os atletas chegam ao campo, antes de uma competição, vão cumprimentar o adversário e fazem exatamente o mesmo no final. Adversário, árbitros, treinadores, equipas técnicas, etc. Pronto. Portanto, e este cumprimento, se calhar é algo que nós devemos, do ponto de vista metafórico, reforçar, porque ele traz-nos também uma mensagem, não é? Nós só vamos competir, só vamos considerar aquelas pessoas, alguém perante quem queremos fazer melhor naquele momento, não é? E isto deve ser visto na atividade física e no desporto, mas também deve ser visto na sala de aula. E eu quase que vos desafiava, aos professores que aqui estão também, a fazerem isto. Há várias práticas que nós vemos até em filmes, mas isto está provado também cientificamente. Quando os professores estão à porta da sala e estão a cumprimentar os seus alunos, o ambiente de sala fica automaticamente mais organizado, no sentido de ser um melhor ambiente, um ambiente de melhor qualidade para ambos os agentes, para professores e alunos. Às vezes, se calhar, são pequenas práticas,
todos nós temos as nossas vidas, obviamente, mas se calhar em vez de entrarmos na sala com uma face cerrada, já a pensar no grupo de alunos que vou ali encontrar e os alunos fazerem exatamente a mesma coisa na seca que vão apanhar naquela disciplina, se calhar se tivermos este espírito de cumprimentar as pessoas que estão à nossa volta, talvez isso nos predisponha e nos dê um lembrete de que vai ser um espaço limitado e que depois daquilo nos damos todos bem e podemos partilhar todas algumas coisas. Mas já estou aqui a tirar a voz aqui ao Eduardo e não é meu objetivo, porque eu vou ter um tempinho no final. Eduardo, e agora ia pegar na parte final daquilo que o Mário disse, que é, então quer dizer que se calhar nós temos aqui várias ferramentas daquilo que é este contexto desportivo, que nós podemos de alguma forma transpor para outros espaços, nomeadamente para a família, não é? Aqui assim, num papel mais ligado a pai, não é? O que é que vê, qual é esta transposição que sente quando... Não sei se tem filhos ou filhas... Tenho os dois. Tenho os dois, pronto. Então, quando os seus filhos, podemos pôr assim, chegam a casa depois de uma modalidade, uma atividade desportiva. Ora, eu se calhar queria pegar aqui nesta questão do cumprimento e nós, em casa, e eu acho que nós aqui na escola, no trabalho, temos também esse hábito de cumprimentar as pessoas e reforço se calhar esta ideia de que nos espaços em que isso não acontece, a relação é mais difícil, é mais distante, porque não houve aquela... Eu acho que o cumprimento, passou bem, o beijinho, seja o que for, que serve de primeiro desbloqueador da relação. Passamos para uma bolha interior. E em casa, claro, com os filhos, seja o cumprimento, sejam outras atitudes. Por exemplo, no desporto é muito habitual, no final de uma competição, olhar-se para o que se fez e refletir o que é que se poderia ter feito melhor, e acho que isso pode ser transposto para a nossa casa. Como é que correu o teu dia? O que é que aconteceu que não gostaste ou não correu bem, e o que é que tu poderias mudar, porque muitas vezes, às vezes nós enquanto sociedade, e eu certamente sou também culpado dessa atitude, que é, porque nos é desconfortável, tentamos ver o problema como se fosse dos outros. Os outros é que não fizeram, os outros é que não sei o quê, e muitas vezes não temos esta presença de espírito e naturalmente que os pais têm que ajudar os filhos nesse caminho de, sim, mas qual foi a minha atitude naquela conversa, qual foi a minha atitude naquela discussão, qual foi a minha atitude quando um colega em sala de aula deu uma gargalhada ou disse qualquer coisa impróprio, o que é que eu fiz? Eu reforcei essa atitude? Então... será que a minha atitude foi correta? Portanto, este olhar e refletir sobre o que se passou e pensar como é que no dia seguinte podemos ser diferentes, eu acho que o desporto tem muito isso, ou seja, a superação é o que é que eu fiz hoje, que meta é que eu atingi ou não atingi, e como é que eu amanhã, o que é que eu poderei fazer diferente para amanhã atingir. E, portanto, penso que cada um de nós, em sua casa, com a sua família, este cultivar dessa reflexão, porque especialmente nós vivemos num tempo de muita rapidez e as redes sociais promovem o scrolling infinito e, portanto, nós de facto somos desincentivados de refletir, de parar e dizer que opções é que eu tomei e se essas opções conduziram a um resultado que era o que eu gostaria, ou se essas opções poderiam ter sido outras no sentido que eu quero caminhar. E voltando à perspectiva de pai, que será necessariamente diferente da de professor ou de filho, nós temos esta obrigação de ser uma espécie de rampa de lançamento ou de rampa de aceleração, como nas autoestradas. Quando a gente entra numa autoestrada, e se pensarmos na vida como uma autoestrada, quando entra numa autoestrada tem ali uma zona para ir acelerando. Eu acho que nós pais temos que
ser essa rampa da autoestrada em que ainda não estão à velocidade de cruzeiro, ainda não vão sozinhos, mas já estão a caminho. Se essa rampa for mal feita ou não estiver equilibrada, quando entramos, não entramos da melhor forma. Não sei se ando aqui para trás, para a frente com o microfone. Espetacular, eu não diria melhor. Estamos a ouvir? Sim? Bom, obrigada. Eu não diria melhor, obrigada, Eduardo. Eu iria só pegar aqui assim em duas coisas. Por um lado, agora sim, já está a dar. Desculpem. Enquanto dirigentes associativos, treinadores, pais, etc., nós também devemos devemos ter esta consciência que somos realmente uma rampa de aceleração, mas também somos um modelo. E portanto, esta deve ser uma reflexão que é partilhada genuinamente, não é só o treinador perguntar no final do jogo ou o professor de educação física o que é que correu bem e o que é que correu mal, o que é que podemos melhorar, e olhar para os atletas e dirigir-se aos atletas, mas também ele próprio fazer esta reflexão com os próprios atletas. E mais uma vez, isto é verdade também para os pais em casa, partirem do seu próprio exemplo. Muitas vezes nós fazemos aquele questionário intensivo. O que é que fizeste hoje na escola? O que é que correu bem? O que é que não correu? O que é que comeste? O que é que não comeste? O que é que... Pronto. E os miúdos ficam calados, automaticamente não respondem a nada. E se nós tivermos esta perspectiva de partilharmos um bocadinho também do que é que foi o nosso dia, em primeiro lugar, aprendem primeiro muito connosco, não é? Porque veem que a mãe e o pai também têm as suas dificuldades, também tiveram momentos positivos e momentos negativos, e automaticamente depois podemos partir para o foco naquilo que foi o desenvolvimento dos nossos jovens no cotidiano. E automaticamente também se pode e se deve fazer isto em cada uma das salas, quer no pavilhão, quando os professores de educação física refletem sobre o porquê daquela atividade, não é? O porquê de às vezes quererem ou não quererem escolher, ficaram ali de fora as fitas da ginástica, porque é que da ginástica artística, rítmica, desculpa, da ginástica rítmica, porque é que ficaram de fora. Não foi nada intencional, certamente, mas pegar nestas metáforas de porque é que há determinadas coisas que nós preferimos não falar, quando devemos trazê-las para o assunto, trazê-las para o nosso foco e enfrentarmos, como disse há bocadinho o Hugo, enfrentar os problemas de frente, não é? Disse logo ali assim o que estava bem e o que não estava mal, com o florete à vista. Mas eu queria pegar aqui numa frase também que foi o que disse no início. Há muitas vezes uma associação entre a prática desportiva e a pressão que a prática desportiva exerce, principalmente naquilo que é o conciliar dos tempos entre a prática desportiva e o tempo de estudo, não é? E a valorização ou não valorização, por exemplo, da educação física, de igual modo como a matemática, como o português. Estou a tirar lenha para me queimar, certamente, mas gostava de ouvir o Hugo primeiro dar o seu testemunho sobre isto. Que pressão é que tu sentes, Hugo, no teu dia-a-dia, entre ser atleta e ser aluno e ser atleta? Eu vou já começar pelo exemplo mais básico, que é eu hoje estou aqui com 5 horas de sono, porque ontem o meu treino acabou à meia-noite. E portanto, assim estamos. E da maneira que eu estou aqui com 5 horas de sono, os meus pais também, porque alguém tem que me ir buscar, não é? E é um bocado por aqui que eu quero começar esta intervenção, provavelmente é o que eu tenho mais a dizer. Se nós, da mesma maneira, todos vós devem conhecer o programa ginasiano que nós temos cá na escola, a escola ginasiana, e elas têm o horário partilhado entre as aulas que têm aqui na escola e as aulas que têm na escola ginasiana. E a minha pergunta, e obviamente isso não se faz de um dia para o outro, mas é porquê que nós temos isso para o ginasiano e não temos isso para o desporto? Se provavelmente é tão ou mais importante uma coisa, as duas coisas comparadas. É muito difícil um aluno ter aulas durante o dia
e provavelmente aqui na escola tem sempre aulas de manhã, à partida, acorda às 7, 6h30 para ir para a escola e depois só se vai deitar provavelmente à 1 da manhã porque tem um treino até tarde. E depois a questão é, o que é que se faz no intervalo entre isso tudo? Pode-se dormir, pode-se, mas todos nós temos responsabilidades, temos coisas para fazer. Nós não podemos ir fazer coisas às 11 da noite, nem às 5 da manhã. Portanto, essas coisas têm que ser feitas nesse horário em que nós não temos aulas, nem desporto. E isso tudo acaba, ou seja, isto para dizer o quê? Que nós, nesse momento, não podemos viver uma vida ao contrário, como as pessoas que trabalham à noite, que dormem de manhã e trabalham à noite, nós não podemos fazer isso. Então, acaba por ser um acúmulo, porque depois o que acontece nesses casos, e é o meu caso também, é que em desportos federados nós não temos tempo a perder e, portanto, não é aqui na escola que no desporto escolar temos 2 tempos semanais, em horários decentes, em que as pessoas não têm aulas. Nos esportes normais, os nossos treinos começam sempre a partir das 7, porque as pessoas trabalham e os alunos têm aulas, e são várias vezes por semana, 4, 5 vezes, ao fim de semana. Depois há jogos que chegam acima, jogos que chegam abaixo, depois querem ir ver o jogo do outro, e acaba por ser anos desde tenra idade em que as pessoas começam a praticar desporto, e ainda bem, até provavelmente à minha idade, ou se calhar um bocadinho mais velhos, em que esses anos todos são anos de correria, em que os pais e alunos andam de um lado para o outro, a ver, e depois muda-se de clube, mas a coisa continua a mesma, porque nada se pode resolver. Porque se os alunos têm aulas até às 7, no caso não costuma ser aqui o caso da nossa escola, que desde já obrigado por isso, mas a verdade é que alguns têm aulas até às 7 e, portanto, os treinos já começam a essa hora e acaba, lá está. Esta conciliação entre escola e desporto acaba por ser impossível, e vocês, professores, devem perceber isso muito bem, quando às vezes reparam que chegam pessoas mórbidas à escola que nem conseguem bem abrir os olhos durante as aulas. Se calhar está aí a justificação, mas depois o que é que dizemos? Não pratiquem desporto? Não, porque o desporto traz muito mais benefícios do que malefícios, mas a verdade é que esta incompatibilidade é algo que se calhar impede muitas pessoas de praticarem o desporto que gostarem. Porque praticar desporto todos nós conseguimos. Então aqui na escola temos várias opções, nem que seja o biectivo da professora Edviges, que já dá para mexermos todos um bocadinho. Peço desculpa, foi um bocadinho pejorativo. Peço desculpa. Porque detectamos aí um tom algo depreciativo, vá. Eu estava a pensar minimalista. Sim, em desportos e não provavelmente só em atividade física. Exatamente. É verdade. Exatamente. Não, eu quero fugir. Pronto. Como se vê, acho que isto é muito positivo, porque a verdade é que a professora Edviges não tem só alunos, mas tem funcionários e professores também. Está aqui o Floreto a cair-me. Funcionários e professores também a praticar. E acho que isso é bom para promovermos a atividade física. Mas ao mesmo tempo, isso não é um desporto, e se me permitem uma opinião muito rápida sobre o desporto escolar. O problema do desporto escolar é que normalmente nós não mantemos uma certa seriedade e sentido de responsabilidade que se tem nos outros desportos. Ou seja, a ideia do desporto escolar é nós conseguimos incluir o máximo de alunos possíveis. Eu vou pousar o floreto no chão, porque senão isto daqui a um bocado está aqui a cair. A ideia do desporto escolar é nós conseguimos incluir o máximo de pessoas possíveis. E independentemente se estão lá obrigadas ou não. Independentemente se gostam ou não gostam. E é um bocado tentar incluir ao máximo os alunos que vierem, e é isso que se quer. Mas a verdade é que, se calhar pelo caminho, perdemos muitas características do processo, porque nem tudo é bom e nem tudo é mau. E se nós só aprendêssemos com as coisas boas era ótimo, mas isso não acontece. Acho que não podemos comparar o desporto fora da escola, o desporto federado, com o desporto escolar. Isto, neste caso, para dizer que, lá está, se a justificação para resolver estes problemas for não pratiquem desportos federados, pratiquem desporto escolar, acho que temos de ter atenção que há aqui vantagens e desvantagens também que se perdem pelo caminho. Obrigada, Hugo, pela tua participação, e eu vou retirar daí assim dois aspectos para lançar também para a discussão. Por um lado, e vai ser para o Mário, por favor, por um lado esta questão de
apesar da pressão sentida, na verdade, os atletas, alunos e alunos atletas são aqueles que efetivamente conseguem lidar melhor com este tipo de pressão, se calhar ao nível da escola, se calhar ao nível de outros contextos, nomeadamente futuramente em termos profissionais. Portanto, apesar de causar alguma angústia, isto tem que ser considerado muito a sério por cada contexto educativo, não é? Mas provavelmente isto depois traz, numa sociedade que é altamente competitiva, que acontece muito depressa, em que tudo acontece ao milésimo de segundo, em que a informação está sempre a acontecer, estes alunos acabam por trazer aqui uma competência acrescida de saber gerir ou já estarem habituados a este tipo de pressão. Por outro lado, dizem-nos os estudos, nomeadamente um estudo muito recente efetuado pela minha equipa aqui na região norte, mas que é transversal ao nível nacional, o maior indicador de dropout, há duas grandes alturas de desistência, de abandono da prática desportiva por parte dos alunos. É na transição do 9º para o 10º ano e depois na transição do 12º ano para a faculdade. Isto acontece em qualquer modalidade desportiva e acontece mesmo em alunos atletas que até aí sempre conseguiram tirar boas notas, sempre conseguiram ter um bom desempenho académico e também uma boa performance. Não sei se é de alto rendimento ou não, porque isso eu não valorizo normalmente, mas uma boa performance ao nível do desporto. Quer-se pronunciar um bocadinho sobre estes dois aspectos, a pressão e depois isto também associado ao dropout dos jovens? Obrigado pela questão. Vou recuperar a saudação. É evidente que em todas as modalidades as pessoas se cumprimentam. Melhor no princípio do que às vezes no fim. Às vezes no fim até se cumprimentam por nomes que as pessoas desconheciam que tinham para a sua própria mãe. Mas o judo e outros desportos de combate, as lutas, por exemplo, como a esgrima, a questão é a regra. E eu reforcei, é obrigatório. No judo, se eu não cumprimentar no final o meu adversário, eu sou desclassificado. Mesmo que tenha ganho o último combate dos Jogos Olímpicos. E isto é importante. É importante para nós percebermos que as regras são decisivas no desporto, na escola e na vida. E a felicidade não é incompatível com o cumprimento de regras. Muitas vezes nós olhamos para a felicidade como se fôssemos todos, perdão uma expressão, uns estarolas. Não tem a ver com isso. Eu posso ser feliz no cumprimento das regras. Posso e devo. E esta particularidade do desporto para a vida leva-nos a perceber, não são só os estudos que o indicam, mas também indicam que os atletas do alto rendimento ou na alta competição, ou chamem-lhe o que quiserem, normalmente são bons alunos. Normalmente atingem patamares, vou dizer assim, de excelência no ensino, seja ele básico, secundário, universitário, mas começa a fazer parte da análise curricular para obter emprego, esta questão do desporto, porque traz muitos valores. As pessoas exaltam muitos dos valores, como o respeito, como a gratidão, como o cumprimento de horários, o cumprimento de prazos, a liderança, enfim, podíamos exaltar aqui muitas outras questões. Portanto, nada disto é incompatível. E o Hugo disse, e bem, aquilo que muitos de nós, na prática desportiva, fomos sentindo ao longo da nossa vida académica, dificuldade de conciliar. Felizmente que o país já tem um projeto que é conhecido como as UARs, as Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola,
que, não sendo transversais, podem ser adaptadas nas próprias escolas, com projetos que eventualmente se construam e sejam validados. Lembro-me que aqui há uns anos, não sei se continuou ou não, mas ajudei a construir em equipa um curso de desporto e arte, a começar no 5º ou no 7º ano de escolaridade, em que o desporto era abordado pelo judo e a arte pelas danças urbanas. E este era um projeto de agrupamento que funcionava e tinha sucesso a vários níveis e resolvia alguns problemas que a escola, por outra via, não conseguia resolver. Assiduidade, pontualidade, empenho e mesmo do ponto de vista do rendimento escolar, se assim se pode chamar. Portanto, cabe-nos a nós estar do lado da solução. Vamos ter tantos problemas na vida se nos concentrarmos nas soluções que podemos arranjar para aquele problema. Aliás, algo que a vida me ensinou é que quando eu não tenho uma solução para o problema está resolvido. Tenho que o enfrentar. É a única hipótese. E, portanto, aqui o desporto dá-nos isto tudo. Traz-nos dificuldades, mas elas, muito provavelmente, não são dificuldades extra-vida. Fazem parte da própria vida. E cabe-nos a nós, em conjunto, e reforço, sozinho ninguém é capaz, de procurar ultrapassar estas dificuldades que no dia-a-dia nós vamos sentindo. E eu posso-vos dizer, sem qualquer problema, que todos os dias acordo cansado e me deito cansado. É um problema de saúde que eu tenho. Mas ninguém vê. E há quem compreenda e há quem não compreenda. Há pessoas que eu cumprimento de manhã e que me dizem assim, eu digo-lhes bom dia, e dizem-me, até tu falares para mim era. E eu tenho que lidar com isto. Tenho que lidar com um sorriso. Porque tenho que perceber que do outro lado, provavelmente, é assim que as coisas funcionam. É uma forma diferente de me cumprimentar. Se calhar o silêncio seria bem pior. Eu estou a arriscar tudo porque isto está a ser gravado, não é? Mas como também é verdade que a razão não nos basta, é importante que nós, de algum modo, nestes momentos, aproveitemos para dizer às pessoas aquilo que a nossa vida e as dificuldades da nossa vida nos trazem, mas há uma coisa que não vão conseguir nunca essas dificuldades da vida tirar-nos, que é o sorriso. Ok. Eu gosto da ideia do sorriso, está bem? E gosto muito de acreditar que em cada dia que eu chego à faculdade, ou que eu falto à faculdade, as pessoas sentem falta do meu sorriso, ou melhor, da minha gargalhada, porque eu dou assim cada gargalhada, às vezes é um bocadinho histérica, mas é uma gargalhada que eu acho que predispõe as pessoas para uma boa atitude, para um bom começo de dia. Portanto, obrigada por essa partilha, e nós também já vimos há 15 dias atrás que nos faziam falta estes momentos de partilha, em que podemos dizer as coisas que nos vão um bocadinho na alma, que fazem parte de nós e que mostram mais um bocadinho daquilo que é o nosso ser, não é? Nós estamos numa escola que tem como projeto educativo aprender a ser. Passando ou retomando algumas das palavras que o Mário nos disse e percebendo automaticamente já esta ligação, porque é que os alunos têm que desistir ou sentem que têm que desistir nesta grande fase na transição entre o 9º e o 10º ano, o que é que se muda ali? Não é a única causa de desistência, não é a única causa do burnout. Há outra causa que se destaca muito, que é a relação interpares, que os alunos referem, os alunos atletas referem, é também a falta de espaços de momento de convívio com pessoas da sua própria idade, as questões das saídas, as questões até do próprio namoro, das relações interpessoais, etc. E que o desporto, sendo exigente, não é? Acaba muitas vezes por limitar. Pois é, temos que pedir aí um bocadinho de ordem por causa das gravações, acaba por limitar também este sentido de missão, que também é importante que os atletas ou alunos atletas passem
para todo um conjunto de professores, para toda a comunidade educativa, porque quando eles estão em missão, eles também abrem mão de muitas coisas nas suas vidas, não é? Uma pequena sensibilidade aqui na tomada, porque eu disse ao Hugo que estava sempre na retaguarda dele, não é, Hugo? Abrem mão, principalmente, reparem, as sextas-feiras não podem, eu vou falar um bocadinho abertamente, apesar de estarmos a ser gravados, mas não podem ir para os copos, não é? Se houver jogos no fim de semana. Se fizerem jornada dupla, automaticamente são fins de semana para os pais também, de pavilhão, não é? São fins de semana totalmente de pavilhão, conforme a modalidade esportiva, mas para os atletas também são fins de semana fisicamente muito desgastantes. É verdade que isto dá competência e até também é considerado cada vez mais tudo o que são atividades extra curriculares fora, que acontecem fora do contexto educativo, são consideradas como mais-valias quando estamos a fazer captação para emprego. Portanto, sim, nunca desistam deste investimento. Mas vou voltar a repescar também algumas palavras aqui para o nosso Eduardo. Fortalecer a autoestima, a resiliência, a responsabilidade, o sentido de compromisso, o sentido de missão, que há bocadinho estávamos a dizer. Tudo isto são valores que nós encontramos no desporto. São valores importantes para o nosso contexto familiar e para o nosso contexto de vida? Ora, eu acho que a resposta muito simples a essa questão é sim e não. Ou seja, nenhum de nós, pais, foi ensinado a ser pai ou a ser mãe. Nós tentamos transmitir aos nossos filhos aquilo que são os valores que nós aprendemos dos nossos pais e aqueles que nós depois adquirimos pelas nossas experiências de vida. Portanto, haverá pais e mães que certamente essas e outras características são importantes de passar para os filhos, outros não. Na minha qualidade de representante dos pais da escola, sobre este tema eu posso falar dos meus valores e daqueles que eu acho importante. Falou aí do compromisso e usando um pouco a nossa experiência familiar, nós sempre quisemos que os nossos filhos escolhessem a modalidade que queriam praticar. A única coisa que exigíamos é que a partir do momento em que se comprometeram no início do ano, levassem até ao fim. Nunca, por muito que eles quisessem, nunca demos espaço a que a desistência a meio pudesse ser uma hipótese, porque achamos que o compromisso é um valor fundamental. Se calhar há outros pais que acham que os filhos estarem numa modalidade que gostam mais ou deixando de gostar desta, se calhar não os obrigar a estar numa coisa que eles não gostam, também é um valor importante. Portanto, isto depende também do que é que nós, pais, consideramos que é o que são os valores fundamentais que queremos transmitir aos nossos filhos. A responsabilidade, o estar à hora nos sítios onde é preciso estar, o estar presente quando é preciso estar, o descanso. A questão do descanso acho eu, é muito importante. Portanto, mesmo ao fim de semana, os meus filhos, como qualquer jovem, gosta de se deitar tarde, mas nos fins de semana em que depois têm jogos ou têm que estar na concentração às 8 da manhã, não os vou deixar deitarem-se às 2. Mas isso obriga-me a ter esse trabalho por trás e dizer, ok, e não sei que outros pais estão aqui com filhos adolescentes, mas ao longo do crescimento dos nossos filhos vão surgindo desafios diferentes. E o que me parece que é o desafio dos adolescentes é a hora de ir para a cama. Temos de ter ali uma vontade férrea e andar tipo sargento, porque claro, nós já não os vamos deitar, eles vão para a cama, mas a gente de repente passa pelo quarto e a porta está fechada, mas a frincha tem luz. E aí coloca-se-nos uma questão: o que é importante para nós? Qual é o valor que nós estamos aqui a defender? E, portanto, o desporto, muitos destes valores, e há aqui um sacrifício que o desporto, especialmente o desporto federado, exige, que é ao fim de semana, e que exige abdicar de outras coisas, mas são escolhas que se fazem, que os jovens fazem, que as crianças fazem e que os pais fazem com eles, porque eles não, como dizia o Hugo, alguém tem que me ir buscar.
Agora, dando só aqui uma pequena nota de uma coisa que se disse e que eu queria comentar relativamente à questão das desistências nos inícios de ciclos, e só dar esta nota, parece-me, da minha observação, duas coisas. Primeiro, quando passam do 9º para o 10º, a responsabilidade para aqueles que pretendem um determinado percurso académico, a responsabilidade e a exigência que eles têm que se impor a si próprios, porque não sou eu que no 12º ano vou fazer o exame para entrar em medicina, é ele, é ela, e portanto eles já assumem essa responsabilidade que não assumem no 7º ano. Quando entram para a faculdade, o percurso que querem fazer, também assumem essa responsabilidade. Por outro lado, há um ponto que o Hugo falou, que é os treinos começam a ser cada vez mais tarde. Porquê? Não só parece-me que não é só pelo horário de saída, mas também porque, quando eles são mais novos, os treinadores, as equipas, percebem que os mais novos têm que ter uma cultura do sono e do descanso muito mais elevada. Portanto, os horários mais cedo são reservados para os mais novos, que eles já foram. Mas à medida que vão evoluindo, o pavilhão é só um, e, portanto, tem que ser usado na disponibilidade também do próprio pavilhão. É o ideal? Não, acho que não é o ideal. Poderíamos ter mais pavilhões. Mas é essa a dificuldade que também é posto. Se eu tenho que estar desperto e alerta às 8 da manhã para, numa aula de português, matemática, físico-química, estar no meu melhor, mas também quero praticar um desporto, mas depois deito-me à 1 da manhã, há aqui uma incompatibilidade nos termos que pode ser difícil de gerir. Só dar este contributo porque achei que poderia ser interessante. Muito bem, muito obrigada. Só dizer-vos aqui, realmente nós fomos realçando alguns daqueles que são valores, algumas daquelas que são competências que o contexto desportivo, desde a educação física, desporto escolar, até contexto ao nível de clube, exigem às nossas crianças, aos nossos jovens e até aos nossos jovens adultos, quando eles já são mais próximos do 12º ano. Claramente que aquilo que o Eduardo estava a dizer, e bem, muitas vezes a desistência na transição de ciclo parte do próprio atleta ou da própria atleta, não é? Muitas vezes, a maior parte das vezes, dizem-nos estes estudos, que parte efetivamente de uma dificuldade extrema de conciliar aquilo que gostariam de continuar a conciliar, até porque têm um conjunto de benefícios que já foram aqui elencados, mesmo quando não são atletas de alto rendimento, quando são simplesmente atletas e gostam de jogar e de estar no desporto por si, têm um conjunto de benefícios muito grandes que lhes deveria ser permitido, ou melhor, não deveria ser questionado a continuidade ou não dos jovens na atividade física e desportiva. Fica também só aqui para reflexão, porque vocês reparem, falamos de cooperação, ainda não falamos, mas também é verdade que o desporto implica trabalho em equipa, portanto, cooperação, trabalho em equipa, superação, resiliência, capacidade de resolução de problemas. Então, se for ali no hóquei, em fração de segundos, porque é ação-reação e eu tenho que pensar como é que está o jogo a decorrer rapidamente, mas noutras modalidades também. Falamos aqui de compromisso ao nível de horários, falamos aqui de um conjunto de, não sei se lhe vamos chamar valores, mas no mínimo são competências que fazem de um jovem completo, certo? E, portanto, há toda uma mais-valia que pode e passa necessariamente daquilo que é um contexto mais relacionado à atividade física e desportiva para um contexto de vida. Naturalmente, depois a conversa poderia durar a tarde inteira, porque obviamente que em Portugal não conseguimos garantir as carreiras só associadas ao desporto e, portanto, sim, o pai tem razão, os jovens têm que pensar que tipo de profissão querem ter a seguir e têm que fazer muitas vezes estas escolhas, não é? E nem todos têm que querer ser
atletas a vida inteira, não é? Nem jogar profissionalmente, seja em que modalidade for. No entanto, também deveríamos poder considerar esta ideia da carreira dual, de podermos, não carreira, não lhes tirem o nome carreira, mas desta partilha de podermos fazer várias coisas na nossa vida e fazê-lo acontecer de uma forma equilibrada. Eu vou agradecer assim muito, não sei se os nossos convidados têm assim alguma coisa que queiram acrescentar para rematar, antes de eu fazer, como já aconteceu há 15 dias atrás, antes de eu vos trazer aqui algumas ideias de reflexão e que realçam o nosso tema de hoje, só para ver se terminamos a hora. Hugo, há alguma mensagem que queiras deixar ficar? Eu acho que é importante falarmos daquilo de duas coisas que a Teresa falou agora, que são importantes. A primeira é, sinto que muitas vezes na escola nós só damos atenção aos atletas que praticam desporto de alto rendimento, quando aqui os diretores de turma recebem a informaçãozinha dos estágios e que vão faltar naqueles dias, e que às vezes todos, enquanto comunidade escolar, nos esquecemos da outra grande maioria que pratica desporto, federado ou não, só porque gosta e porque é feliz e que vai continuar a fazer. E como a Teresa disse também, e o Mário, nós enquanto somos felizes a fazê-lo, estamos a ganhar muitas competências que não nos podemos esquecer que, se as tirarmos das nossas vidas, provavelmente ficamos todos muito piores. E acho que isso é importante. E outra coisa que queria dizer é as competências que ganhamos no desporto, da autoconfiança. Nós ganhamos confiança em nós mesmos quando percebermos no desporto, e estou a dizer isto porque acho que se aplica também à escola. Não sei, vocês, professores, provavelmente pensarão melhor nisto do que eu. Nós ganhamos autoconfiança no desporto quando percebemos que as coisas não são só comparação com os outros e são os progressos que nós fazemos, e ganhamos a resiliência quando percebemos que os nossos erros não são sempre falhas, são só simplesmente coisas que nós ainda não aprendemos, e acho que foi agora um bocado poético, mas acho que é importante nós passarmos isto também e pensar em todos. Provavelmente tem mais coisas que se lembrarem e que nós não falamos aqui, de competências que vocês acham que se ganham no desporto, porque eu acho que quase todas, ou mesmo todas, vocês conseguem passar também aqui para a escola e perceberem, se calhar, o que é que os vossos alunos ganham com vocês e o que é que vocês ganham com os alunos. Acho que é só isso, Teresa. Olha, se me permitem, Mário, eu já nem dou palavra nem ao Mário nem ao Eduardo, porque acho que terminávamos com esta mensagem muito bonita do Hugo, se me permitem isso, porque realmente o Hugo disse, não te importas de repetir, foste poético, mas não foi um poético descontextualizado, foi um poético que fez sentido. Não te importas só de repetir essa última palavra? A última palavra? Aquela que disseste assim, se calhar foi um bocadinho poético. Acho que foi da resiliência. De resiliência e da autoconfiança. Dos erros. Exato. Ou seja, os erros, e eu falo disto da minha experiência própria. Eu sou guarda-redes e, portanto, como vocês devem imaginar, quando se está na baliza, todos os golos que entram são falhas, não é? E acho que é uma coisa que nós vamos aprendendo ao longo do tempo, e principalmente na minha posição, é que se nós considerarmos como falhas algo que não nos conseguimos perdoar, todos os erros que cometemos, então nós nunca vamos conseguir sair do mesmo sítio. Com certeza todos nós conseguimos passar isso para a nossa vida normal. E é isso. Lá está. Como é que é? Todos os erros não são falhas, são coisas que nós ainda não aprendemos. Muito bem. Uma salva de palmas para os nossos convidados, por favor. Muito obrigada. Então agora, se me permitem, eu vou passar ali para trás, só para sistematizarmos algumas coisas. Não vou conseguir ser certamente tão profunda como aquilo que os nossos convidados foram. Acho que não há nada melhor que os testemunhos em primeira voz, está bem? E, portanto, muito grata por vocês terem estado aqui hoje e ajudarem, porque fizeram basicamente o meu trabalho todo, ok? Mas vamos só tentar, então, sistematizar aqui algumas das informações que foram sendo dadas. Opas! Não é este hoje que eu quero, é este.
Ora bem, eu queria pôr isto em modo de apresentação. Deixem-me cá ver. Acho que já consegui. Pronto. Na verdade, como vocês acho que ficou mais do que espelhado aqui hoje, o desporto e a educação estão necessariamente ligados, não é? O desporto é, sem dúvida, muito mais do que uma ferramenta socioeducativa. É um mecanismo, uma forma de nós utilizarmos, de nós criarmos uma complicidade muito grande naquilo que é as nossas competências, as nossas vivências sociais, com aquilo que são momentos de educação plena e de desenvolvimento pessoal e social. Só dizer-vos assim muito rapidamente, partindo de uma perspectiva da psicologia, à qual nós designamos o desenvolvimento positivo dos jovens, que refere só esta questão de que temos que nos habituar a olhar para os nossos jovens. Podem ler também desde adolescentes até jovens, está bem? Não sejam reducionistas nesta faixa etária. Podemos olhar, em vez de olharmos sempre pela negativa, no sentido de dizer a adolescência, aquela fase irreverente, aquela fase louca, estão tudo com as hormonas aos saltos, etc., ok? Olharmos para os jovens como potenciais, estão-se a rir, eu tenho assim uma linguagem que provoco, está bem? Mas é ou não é verdade que vocês ouvem a questão das hormonas na adolescência, hein? Mas não é só isso que está aqui na questão, quando nós falamos de desenvolvimento positivo. Nós olhamos para os jovens como formas, como ainda muito potencial para ser desenvolvido. Isto foi dito, penso eu, pelo Eduardo, e eu gostava de reforçar. Esta perspectiva do desenvolvimento positivo faz-nos ter aqui uma associação muito grande entre, que é também conhecida pela perspectiva dos 6C, de 6Cs, que tem a ver com aquilo que são as questões da cooperação, do compromisso, o desenvolvimento das competências da cooperação, do compromisso, da competência, da confiança, da coerência, do caring, que é o cuidar do outro, ok? Mas também daquilo que é depois a ligação, a responsabilidade e a ligação à comunidade, e a comunidade implica a família, implica a escola, implica todos os sistemas nos quais os jovens estão envolvidos. Certo? Esta é uma das teorias que nós mais associamos ao desporto e, portanto, neste sentido, o desporto é um fator de desenvolvimento pessoal e social. E isto é dito, obviamente, por mim que estou aqui, mas eu não estou aqui descontextualizada. Sou investigador e trabalho sobre estas coisas no dia a dia, não é? E a investigação indica-nos que a prática desportiva pode fomentar competências pessoais e disposições participativas, nomeadamente ao nível do empoderamento e da consciência crítica, que são parte essencial do envolvimento e da participação cívica, da participação social e até da participação política. Tivemos a semana passada uma participação, tivemos eleições, mas a participação política não é só o participar, o ir votar ou não votar, está bem? Ainda ontem discutíamos, permitam-me, ontem estivemos na apresentação do Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo, portanto uma grande aposta que este Governo vai fazer durante os próximos anos numa estratégia concertada e holística. Vamos ver como é que ela vai funcionar depois no terreno, compete-nos a cada um de nós operacionalizá-la, mas em que a dimensão, por exemplo, da performance, do alto rendimento, como dizia, penso que o Sr. Secretário de Estado, é apenas um dos pilares, não é? Em que o desporto é realmente muito mais do que só o alto rendimento. E, portanto, o desporto predispõe-nos para sermos mais e melhores cidadãos, ok? E a cidadania não se aprende em momentos isolados, a cidadania vive-se, combinado? Pronto. E eu peguei nisto porque estava a conversar um bocadinho com o Manuel Albano, que representa a Federação Portuguesa de Basquete, mas também representa a SIG, a Comissão para a Igualdade e Cidadania. E nós estávamos os dois a conversar, um bocadinho a propósito do basquete, mas vocês já sabem que eu tenho sempre uma costelinha mais ligada ao basquete. Estávamos os dois a conversar exatamente desta. Tanto queremos exigir aos jovens a reflexão crítica, não é? O pensamento crítico é uma palavra que nós temos em voga, certo? E depois não criamos estes espaços de reflexão.
quer no contexto desportivo, quer também no contexto escolar, está bem? E é preciso criarem-se momentos, dizia também o Eduardo, em casa, conversarmos, ouvirmos os nossos jovens, sermos capazes de os ouvir, escutar. Havia uma freirinha com a qual eu já trabalhei há muitos anos atrás, que dizia, eu consigo ouvir, mas eu prefiro escutar. Não é? Isto só tem a ver com a atitude, não é? Nós podemos ouvir e escutar, pode estar muito próximo, mas depende, nós podemos cumprimentar no princípio com uma predisposição e cumprimentar no final com outra predisposição. A professora quer falar um bocadinho? Desculpe. Ok. Pronto. Só esta questão realmente... Bom, não vou fazer um comentário. Realmente o desporto é um fator de desenvolvimento pessoal e reparem, aqui alguns discursos, as imagens são do surf, apenas um dos projetos que nós acompanhamos, mas podemos ter aqui imagens de qualquer atividade física e desportiva. Faz-nos pensar juntos, faz-nos pensar em colaboração, traz-nos amizades. Por acaso o discurso não é do surf, é do basquete. Não desistir dos obstáculos. Diz aqui este jovem, sim, acho que isso será importante nas nossas profissões quando tivermos o nosso trabalho e tivermos que lidar com problemas todos os dias, ok? Portanto, há competências que são transferíveis para a vida. Isto disse um jovem no basquete, vocês conhecem esta indicação do sub-16, quer dizer que foi um jovem que tinha entre 14 e 15 anos. Afinal, eles têm capacidade para pensar, ok? São alguns desafios, mas eu vou-vos fazer muitos. É verdade que o desporto também tem regras, o Mário disse isto e reforçou, e as regras, para todos nós, enquanto pais, professores, alunos, as regras são organizadoras, ok? E nós temos que as interiorizar, temos que as corporizar, e depois conseguirmos viver de uma forma feliz, como disse o Mário, dentro destas regras. As regras implicam, ou a regra mais importante é respeitar os outros para ser respeitado e saber trabalhar em equipa. Ok? Em qualquer contexto. Em qualquer contexto. É chegar a tempo e ser responsável. E eu aqui quase que diria, e o Eduardo não vai, por favor, ficar aborrecido comigo, mas penso que na vossa família vocês fazem muito bem. Quando nós assumimos um compromisso, eu acho que isto é algo que nós temos que levar mesmo para a nossa vida. O compromisso pode até ser desfeito, mas após um determinado tempo. Se eu começo o ano numa equipa, eu mantenho-me até ao final do ano naquela equipa. Porque a equipa vai ficar desfalcada se eu desistir a meio do ano, ok? Os meninos podem gostar mais ou menos de uma atividade física, eu até sugiro, daquilo que tenho, dos estudos que temos visto, que o melhor seria que os jovens, neste caso os mais pequenotes, em termos de formação desportiva, pudessem ter várias oportunidades de praticar diferentes modalidades desportivas, até tomarem uma decisão. Okay? Depois, salvaguardando questões de problemas graves, como maus tratos ou relações impossíveis com treinadores ou com clubes, um compromisso que é assumido no início do ano deve ser levado até ao fim. Isto é um princípio básico mesmo no trabalho, no nosso dia-a-dia, certo? Vocês não podem ficar em casa quando vos apetece, senhores professores, pois não? Bom... na verdade, não vamos passar aqui assim muito por alto, o desporto, até porque já vimos isto, o desporto predispõe-nos para o nosso bem-estar psicológico. Reparem só quais são as características do bem-estar psicológico, que eu não as vou diferenciar, mas temos aqui a autoaceitação, o crescimento pessoal, o propósito de vida, que são objetivos de vida, relações positivas com os outros, o domínio ambiental e a autonomia. Só assim muito rápido, está bem? E o bem-estar psicológico é o significado que cada pessoa atribui à sua vida. Digam-me se isto é ou não é importante no vosso dia-a-dia e, portanto, se o desporto é ou não é importante também na vida dos nossos jovens. Para além disso, nós somos psicólogos, temos estes preciosismos, não é? Mas o desporto também nos faz bem, também nos predispõe para o bem-estar subjetivo. O que é isto? São as nossas emoções positivas ou negativas, emoções ou afetos positivos ou negativos, que nos dão uma sensação de estarmos ou não estarmos satisfeitos com a vida.
lanço aqui o desafio. Tenho a certeza que o programa do Be Active da professora Edvige vos predispõe para se sentirem satisfeitos com a vida quando terminam cada uma das aulas, quando estão com ela. E isto, o bem-estar subjetivo, remete-nos para a forma como as pessoas se avaliam a si próprias. O Mário foi falando muitas vezes de felicidade. Busquem momentos, ou vivam momentos de felicidade, não busquem a felicidade que há de vir. Okay? Isto é quase que uma palavra já muito vista, mas que vale sempre a pena relembrar. O desporto ativa ou predispõe-nos para a cidadania, o sentimento de comunidade e, portanto, tem cada vez mais vindo a ser reconhecido em diversas áreas políticas, sociais, nas últimas décadas. Ontem, também na apresentação nacional do Plano Desportivo, tivemos, por exemplo, no final, a primeira ação, não me lembro quem era o jovem, mas no final tivemos o desporto de rua, eu penso que é assim que se chamava. Tivemos uma atuação da Academia da MXM, em que, a partir do breakdance, ou o breakdance foi uma das modalidades que a Ágora começou a desenvolver exatamente de intervenção social nos bairros, no sentido de integrar, de incluir jovens que não tinham acesso a diferentes modalidades desportivas e que realmente fazem sucesso. E, portanto, sim, o desporto também, aliás, o breakdance, se vocês forem ver alguns filmes, se forem apreciadores de filmes, forem ver alguns filmes que existem, que são deliciosos, pelo menos têm imensa música, são formas de manifestação cívica e política. Okay? Nascem exatamente na rua, nos bairros sociais, obviamente na América, mas vai nos Estados Unidos, mas são formas de afirmação cívica e política, okay? De minorias. O desporto é fator de inclusão social, nomeadamente ao nível do voluntariado e do capital social, ok? Quando orientados para uma filosofia de facilitação, supervisão, especialização, obviamente que tudo isto tem que ser devidamente enquadrado. Há uma responsabilidade muito grande dos professores de educação física, das escolas, dos próprios treinadores e dos próprios clubes, para que o desporto realmente seja um fator de inclusão social e não um fator de exclusão, porque foi assim que eu comecei, foi com esta provocação que eu comecei a sessão de hoje, não é? Que também nós podemos ver no desporto fatores de exclusão social. Vocês veem cada vez mais e assiste-se cada vez mais a momentos que são organizados em que os atletas mostram a importância que o desporto tem, o impacto que o desporto tem do ponto de vista social, porque servem de modelos, não é? Vocês veem atletas que fazem manifestações a partir da luta contra o preconceito, fazem isto, ali está no ano de 2019, exatamente, desculpem, o ano da luta contra o preconceito. Vocês veem sempre, tenho aqui um exemplo, obviamente, do Michael Jordan, sobre a violência nos Estados Unidos, a violência constante contra a população negra nos Estados Unidos, mas também o desporto como uma forma de afirmação e uma mais-valia, por exemplo, para causas sociais fundamentais, a caminhada solidária durante o mês rosa, etc. Portanto, cada vez mais o desporto, exatamente porque é reconhecido como uma entidade mobilizadora de mais de 80% da população portuguesa, reparem, mais de 80%, seja como pais, como espectadores, como atletas ou dirigentes associativos, ok? A importância que o desporto tem também nesta componente do aprender a ser. Okay? Bom, o desporto ajuda a unir, não importa a raça ou a religião. Isto vai um bocadinho ao encontro, trouxe-vos aqui este discurso porque foi dito por uma aluna de uma escola, porque para fazermos a ligação ao webinar anterior, não é? Há 15 dias atrás. Portanto, o desporto também tem esta componente de unificação e de não olhar a raças, religiões e etnias, e portanto todos nós podemos praticá-lo.
Olha, cá estava o desporto de rua, foi quando começou. Esta era uma imagem de início e vocês certamente reconhecem até o próprio bairro. Reparem que o sucesso pessoal e profissional poderá ser influenciado pela participação individual ou coletiva em competições desportivas. No entanto, isto depois transfere-se para a vida, para o dia-a-dia, nomeadamente ao nível da compreensão de outros costumes, de outras culturas e sistemas de valores. Se vocês tentarem passarem da vossa postura de professores ou da vossa posição, do vosso papel, desculpem, do vosso papel de professores e se posicionarem um bocadinho no papel de atletas, todos nós, pelo menos quem participa com a professora Edviges é um atleta, não é? Até eu já quase que sou uma atleta. Se vocês tentarem perceber o que é que o desporto desperta em nós, realmente reparem. Agora explicacei-vos, muito bem, já temos atletas, rapazes, meninos e meninas de alta competição, de alto gabarito. A professora Edviges depois vai-me dizer, são meninas? Ai, não queremos nada com os meninos. Ok, também pode ser. O empoderamento feminino também é bom, é outro dos pilares do Plano Nacional de Desporto. Bom, mas se vocês repararem, estes sentimentos que aqui estão enumerados são sentimentos que nós temos, que nós experienciamos quando praticamos qualquer tipo de atividade física e desportiva. Tem a ver com a coesão, tem a ver com a conectividade, sentimos que pertencemos, podemos até não ter os nossos melhores amigos ou as nossas melhores amigas no nosso clube, na atividade que praticamos, mas sabemos que são pessoas que de alguma forma estão atentas. Não viestes ontem? Porquê? O que é que te aconteceu? Certo? Estavas bem? Parecias-me um bocado aborrecido quando chegaste. Aconteceu-te alguma coisa? Chateaste-te no trabalho? Ok? E isto minutos antes, depois deixarmos tudo, tentarmos deixar de parte e termos este momento de predisposição para olharmos para nós mesmos, está bem? Isto do ponto de vista da psicologia, mais uma vez, está associado ao bem-estar social, ao desenvolvimento de identidade pessoal e social, aos sentimentos de pertença à comunidade, aumento de participação, aumento da ação individual e coletiva. Ok, então vamos já passar aqui, porque já passei isto tudo, só para vos deixar, para termos 5 minutos de... Obrigada, Edviges, desculpa. Bem-estar social, também já vimos isto faz-nos sentido. Queria chegar então aqui a um slide fundamental. Tinha tanta coisa para partilhar convosco. Mas este que é fundamental e que eu não queria terminar hoje sem vos deixar esta mensagem. O desporto e a escola, ok? Reparem que a escola exige-nos no dia-a-dia um conjunto de competências sociais e competências individuais. Do ponto de vista social, a escola exige-nos o relacionamento interpessoal com pares, professores e agentes educativos, o compromisso e a responsabilização. Do ponto de vista individual, a escola exige-nos competências cognitivas, a concentração e a memória, competências individuais, nomeadamente competências psicológicas, a resistência à frustração, a resiliência, a gestão emocional, a gestão do tempo e a autonomia. Exige ou não exige isto a escola? Há aqui alguma coisa que vocês hoje não tenham ouvido a partir dos testemunhos destas 3 pessoas maravilhosas que me acompanharam, que não tenha sido referido como estando presente no desporto? Eu acho que, se me permite, tudo isto está relacionado com o desporto, mas, e percebo perfeitamente, quando diz que há aqui uma grande dificuldade de conciliação entre a escola e o desporto, mas também acho que, e seria importante pensar-se, mas isto seria pensar a escola como um sistema, e cada escola pensasse em si também como um microsistema que não pensa,
Mas também ele diz aqui que o desporto, quando não supervisionado, pode ser perigoso. E falou-se aqui que o desporto promove valores e defende valores. E uma das coisas que focou-se aqui bastante foi a regra. O cumprimento no início das atividades, das modalidades, já não mais claro, ser ou obrigatório ou ser uma regra sine qua non. E também se falou aqui, ou passou-se ali, na questão de respeitar os outros e respeitar o treinador e cumprir horários. E, mais uma vez, eu falo da minha experiência. Se há coisa que, por exemplo, nesta e seguramente nas outras, porque há pessoas que vêm para aqui e dizem só esta escola. Eu digo todas as escolas, cada vez menos há o cumprimento de horários e o respeito pelas regras por parte dos alunos. Aliás, eu fico muito satisfeita pela participação do representante da APELGA, porque se todos os encarregados de educação fossem como o representante da APELGA, nós então estaríamos naquilo que o Mário tanto como que é a felicidade, embora eu acho que a felicidade não existe, como diz a professora Teresa, momentos de. Porque tudo isto, a resiliência, etc., se me permite, eu tenho experiência até enquanto diretor de turma, que fui bastantes vezes, eu não vejo esses valores ou essas características, por exemplo, em muitos alunos que praticam futebol. Vejo sim nos que praticam as outras atividades, as outras modalidades esportivas. Nos que praticam futebol, são poucos os alunos. E eu tive um em vários, que efetivamente tinha valores, etc., resiliência, superação e objetivos. E trabalhava com esses objetivos. Em mais nenhum eu vi. Ok. Primeiro, muito obrigada. Acho que é um ponto fundamental de reflexão, não é? Reforçar que, efetivamente, as modalidades desportivas e a própria educação física predispõem estes valores e agora dar uma resposta direta. Na verdade, nas modalidades desportivas, no desporto em si, há vários agentes que estão envolvidos, ok? E nomeadamente no futebol, que não sei, não queria pôr aqui um cariz um juízo de valor, de feliz ou infelizmente, ok? Mas o futebol tem um impacto societal gigantesco, pela comunicação social que tem e até pelo próprio financiamento e por aquilo que é o desejo de quase todos, uma boa parte dos jovens e das jovens, quererem ser jogadores de futebol ou atletas de futebol. Deixem-me dizer-vos mais uma vez que se nós, enquanto escola, pegarmos nas regras e fizermos, vejam sempre isto de uma perspectiva dual, ok? Eu não faço aos outros aquilo que não quero que me façam a mim, ok? Se eu, enquanto professor, dou o exemplo, eu também posso exigir que os alunos o façam. Okay? Vou-vos contar só muito rapidamente, eu tive que me adaptar. Quando dei aulas na Faculdade de Desporto, a Faculdade de Desporto começa rigorosamente à hora, de preferência está tudo na sala um bocadinho antes, e terminam 10 minutos mais cedo. Na minha faculdade temos os 10 minutos de tolerância académica, portanto ninguém me aparece na sala antes das 10h10 ou das 9h10 ou assim. Mas estão a ver, nós temos que nos ir adaptando, mas se eu cumprir, eu também posso exigir. Se os alunos cumprirem, também podem exigir. Mas isto tem que ser igual para ambos os lados. Os atletas que não chegam a horas ao treino, os que são autónomos, porque os que são dependentes dos pais, como a professora disse muito bem, se não tiverem pais como o Eduardo, a responsabilidade não lhes pode ser atribuída. Claro que os treinadores bem tentam, às vezes, até fazer um bocado de chantagem com os miúdos, no sentido, diz ao pai ou à mãe que depois não jogas, depois ficas parado no treino, etc. Mas, na verdade, este é um princípio de base do desporto. O rigor, as regras, existem. Aliás, o desporto é altamente hierarquizado. E isso é ok. Os atletas lidam bem com a hierarquia que o desporto exige. No desporto, na escola, o que é que vocês também têm que ter, não justifica tudo, vocês têm razão, na escola.
E, portanto, os alunos também devíamos estar aqui mais alunos, mais professores, e deviam ser promovidas mais ações conjuntas. Ok? Não no sentido de apontarmos o dedo uns aos outros, mas de nos ouvirmos uns aos outros. Ok? Depois vou ter que terminar. Mas neste sentido de que se os alunos são capazes de cumprir num contexto, também são capazes de cumprir no outro. Ok? Partindo deste pressuposto que nós podemos gostar mais de uma disciplina ou podemos gostar menos de outras disciplinas. No entanto, também nos compete a nós todos, alunos e professores, arranjarmos forma de nos motivarmos para. Certo? Nós acompanhamos, por exemplo, um projeto, o do surf, em que os miúdos, só pelo facto, e são meninos pequeninos, só pelo facto de sentirem que chegam à escola e têm espaço para contar que no surf até já se conseguem aguentar em cima da prancha, isso o professor diz automaticamente: boa, então eu acredito que aqui agora na língua portuguesa também vais ser capaz de te manter atento durante a aula para depois conseguires tirar pelo menos uma positiva no teste. Esta relação existe. Também nos compete a nós tentarmos transformar e tentarmos valorizar aquilo que as coisas têm de bom. Logicamente, nós podíamos, se calhar, falar coisas semelhantes em relação à arte, podíamos falar, em outras atividades, mas, concretamente, o desporto predispõe para um conjunto de competências que são fundamentais na escola. E se nós percebermos isto, se calhar nós próprios também vamos olhar até a nossa postura enquanto professor, se formos de vez em quando treinadores, talvez isto nos possa servir um bocadinho de ensinamento, reflexão. Acho que não é ensinamento, é mesmo refletirmos, irmos para casa e levarmos estas reflexões. Obrigada por terem estado aqui. Desculpem os diretores de turma.